Boa noite. Iniciamos mais um estudo do Darshan. Hoje é dia 25 de maio de 2025 e eu sou a Pravarri. Nosso estudo de hoje é Darshan, da série Discurso Sublime para a Pura Manifestação, do nosso mestre Saulo. Então, me senti muito honrada com esse estudo porque eu achei que foi um mix de satsang com Darshan. Eu achei muito especial. E grande parte de tudo que eu li ali era para esse exato momento que eu estou vivendo. Para mim foi muito importante, muito agradecida por isso. Vou compartilhar aqui, veja se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver? Conseguem, né? Tá bom. Saulo fala que o nome desse satsang barra darshan é liberando a ação. Então, liberando a ação soa meio estranho, né? Como que você vai liberar uma ação? É não interferir, deixar que o divino nos use da forma mais sublime para que o que chegue até nós chegue por mérito, sem o nosso dedo. Ali ele chama de dedão, sem o nosso dedão ali interferindo de alguma forma. Então eu vou começar primeiro colocando uma fala dele. Em alguns momentos eu vou parar e vou falar sobre essas falas. E eu só estou conduzindo esse estudo, mas eu quero a palavra de todos, então quem quiser levantar a mão em qualquer momento, pode levantar a mão e abrir a câmera, tá bom? Para fazer um comentário, para que esse estudo seja da forma mais rica e mais elevada para todos nós. Não tá saindo som, não. Tá sem som? Tá. Deixa eu ver aqui de novo. Estou compartilhando de novo, né? Sim. Vamos ver o som agora, peraí. A configuração do som é num lugar muito escondido, eu não, nem sei onde fica. É, eu tentei colocar ali, vamos ver se agora vai, peraí. Deixa eu só colocar no tempo certo. Falando sobre a semente, falando sobre liberar a ação. E o quanto nós ainda estamos presos dentro de nós, que não conseguimos nos liberar para viver uma vida viva. O quanto de auto-julgamento, o quanto de vergonha, o quanto de uma percepção equivocada faz com que a gente, às vezes, não dê aquele primeiro passo, não faça aquela pergunta, não celebre aquela vitória por medo, por vergonha. E daí você une o que é de mais sagrado. Os nomes de Deus, o movimento do teu corpo, a celebração da tua essência aqui. E aí uma reflexão que me trouxe de uma forma muito importante, muito intensa, foi eu estou vivendo a vida que eu escolhi
ou a vida que escolheram por mim? Eu vivo as minhas decisões ou eu vivo as decisões de uma sociedade? Eu vivo a decisão pelo medo ou eu vivo a decisão pelo amor? O que que me move? O que que já me moveu intensamente? O medo, julgamento, família? O que que te impede de ser quem você veio ser? Quem é e não quem estamos aqui? Então, a reflexão que me trouxe de uma forma muito intensa foi exatamente essa. Eu estou aqui hoje com as minhas decisões, ou com quem eu vim ser realmente em essência, o que eu vim realmente manifestar aqui, né? Tirando o medo, a não aceitação, de entrarmos em alguma caixa. E Saulo sempre trouxe: o medo é o oposto do amor. Então, se eu ajo pelo medo, eu não estou agindo pelo amor. Se eu ajo pelo medo, eu não estou agindo pela minha essência. E ele também, em um momento, diz que nós devemos celebrar quem nós estamos aqui. E celebrar é se lembrar do céu. Celebrando, se lembrar do céu em ação. Então, a todo momento, celebremos quem estamos aqui e deixamos que o amor vença para que estejamos realmente em essência. E essa prisão, porque não deixa de ser uma prisão, ela impede da gente agir da forma mais sublime, da forma realmente mais pura do nosso ser. E muitas vezes a gente quer colocar uma intenção da nossa necessidade de corpo, de momento, sem realmente estar conectado com a nossa alma, com o nosso amor próprio, com a nossa aceitação. E quando eu comecei o meu momento, que eu comecei realmente a despertar assim na presença e pensar muita coisa, eu não sabia nada, continuo não sabendo, mas quando eu comecei realmente, que eu não tinha noção nem para onde olhar, eu só tinha uma certeza, que eu estava presa e que todo mundo estava preso. Que na verdade era um elefante que quando ele era pequenininho estava preso num toquinho por uma corda. Esse elefante cresceu, continua preso nessa mesma corda, nesse mesmo tronquinho de árvore. E aí, quando eu comecei realmente a se despertar, eu percebi que não existia tronco, não existia corda, não existia nada. Existia apenas a minha pessoa prendendo quem eu estou aqui, me impedindo de me libertar. Essa era a única certeza, que eu estava presa, que eu não tinha, na verdade, uma coragem de, de ser quem eu realmente sou. E Saulo também traz de uma forma muito bonita que a coragem é a ação pelo coração, é a coragem, coração. Então, realmente da gente agir pelo coração e viver uma vida viva. E viver uma vida viva não é com a nossa interferência, não é com o nosso dedo, né, no, nas nossas, talvez, decisões, interferir de uma forma mais
intencional mesmo, né? Do que a gente quer manipular, entre aspas, de uma certa forma, para que aquilo dê certo. Mas sim agir pelo coração é falar o que você gostaria, pedir o que você gostaria, agir como você gostaria, com o que você gostaria que acontecesse. Mas principalmente deixar com que Deus, ou o nome que você quiser dar, faça realmente o que tiver que ser feito, por você, para você e através de você. E eu vou colocar mais um trecho aqui. Gente, eu sou bem ruim nisso, tá? Um pouquinho de paciência. E você com isso? Você vai deixar de viver a tua vida, fazer o que você tem vontade em função do que o outro espera que você faça, o que o outro espera que você seja? Ou verdadeiramente a gente está disposto a sermos quem a gente é de verdade aqui? A usufruirmos do que temos para usufruir aqui? Para que venha pelo merecimento o que é seu e o que tem que vir e o que precisa chegar. Pois é, o quanto estamos dispostos a liberar o controle, a entregar, para que o que vem até nós venha por mérito, e venha no flow, no flow, entre aspas. O quanto você está disposto é desafiador, porque é você liberar a mão do corrimão e falar exatamente para que Deus faça o que tiver que ser feito. Em algum momento, que eu ainda vou colocar mais para frente, Saulo fala que nós somos instrumentos. Então, realmente, deixar que se manifeste através do nosso eu superior, através de Deus, realmente o que tiver que ser manifestado, que toque a música, que toque esse instrumento da forma que deva ser tocada, e não da forma que nós achamos que ele deve tocar, ou não da forma que uma sociedade nos impõe, ou que uma condição física nos impõe, ou uma condição social, uma condição amorosa, uma condição familiar. Porque aqui encarnado, experienciando a matéria, é você com você mesmo. Não tem outra pessoa. Você veio para se libertar. Todos nós viemos para nos libertar, para nos iluminar, para que sejamos farol para nós e para todos que estejam conosco, iluminar a tudo, para aí você conseguir ajudar, direcionar quem precisa. Mas é a sua missão com você mesmo, não é a de mais ninguém, é a sua lição de casa. Ninguém vai fazer a sua lição. Você vai fazer a sua lição para viver a vida viva. Sem o julgamento, não interessa o julgamento do outro, porque o julgamento do outro é do outro, não é seu. É o espelho. O outro não vai fazer o seu trabalho, não vai fazer a sua lição de casa. Então não importa, não importa o que o outro pense, o que o outro fale, o que uma sociedade exija de você. É você com você mesmo, porque isso é honesto conosco e é honesto com que nós assinamos de uma certa forma esse contrato, honrarmos esse contrato que nós fizemos antes de encarnar. Vou colocar uma passagem bíblica. Se alguém quiser parar, gente, é só me parar, tá bom?
você pode e consegue imaginar. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é aquela olhar os lírios do campo, uma passagem bíblica, e fala: se Deus revestiu as ervas daninhas de tamanha beleza e deu aos pássaros todo o alimento disponível, por que não você, homem de pouca fé? Você é merecedor. Essa é a celebração. Isso é se lembrar do céu. É cantar e dançar e pular, sabendo que é um com o divino. Sabendo que somos verdadeiramente essa alegria da celebração em ação. Se lembrar do céu em ação. Celebração. Está no movimento, está na palavra, está na atitude. Está na hora que você corta, está na hora que você põe para rodar. Depende de você fazer de forma efetiva esse mundo um lugar melhor para a gente viver. Essa é a convocação da luz para você. A convocação da luz é: seja luz. Mas não é para que você seja um poste sozinho, não. É para que você seja um farol de luz. Para que seja capaz de se guiar, se posicionar, iluminar a si mesmo e iluminar a todos ao seu redor. Isso é para você. É um presente. Interessante essa passagem que ele traz, porque em muitos momentos eu me perguntei: quem que tirou essa divindade que nós somos? Quem que tirou isso da gente? Quem disse que não somos merecedores? Quem disse que precisamos competir? Por que que a gente acha que não merece? Por que que a gente se aprisiona nesse conceito de não merecimento, de que não somos deuses, que não temos a centelha divina? Isso para mim me chama, sempre me chamou, me chama e me chamou muito a atenção, porque é algo muito enraizado na sociedade, para a gente não pensar que somos mais, que não pensar que somos superiores, e na verdade não é sobre isso, é só entendermos quem somos e quem estamos aqui nesse momento, mas que somos essa centelha divina. Em um momento ele fala, um pouquinho mais para frente, para a gente agir como deuses, como Budas e como Krishna que somos. Nossa, não sou. É, todos nós somos. A gente não dá voz para esse nosso lado. A gente não se conecta com o nosso coração com coragem para que o Buda, o Krishna, o Cristo haja. A gente não deixa. E aí vem aquela questão de novo, por medo. Mas é preciso coragem, agir pelo coração e pelo amor. E ele fala também um momento no estado de presença, em todos os lugares, em tudo que você vai fazer,
E eu sempre lembro dele falando: sua iluminação pode vir lavando a louça. Sua iluminação pode vir tomando banho. Mas não é tomando banho, lavando a louça, normal, assim, pensando no que eu vou fazer minutos depois. É no estado de presença. É sermos realmente seres espirituais que somos. Estamos encarnados na matéria, mas somos seres espirituais. Então, fazer da forma espiritual na presença em tudo que fazemos. Passar um pouquinho mais para frente. Vivamos o desapegar-se de todos os desejos aqui, para que verdadeiramente sejamos um conosco. Desapegar-se dos desejos não quer dizer que você não possa almejar algo. Ou um novo emprego, ou um relacionamento, ou dinheiro, não tem nada a ver com isso. Desapegar-se desses desejos quer dizer que nenhum desses desejos controla você. Porque você pode usufruir de tudo que é disponível a você. Quando isso começa a controlar a sua existência, aí mora o perigo do desejo. No mais, queridos, é usufruir de uma manifestação. Manifestação. Manifestação plena aqui nesse planeta. De sermos efetivamente a luz em movimento e o amor em ação. É o que nós estamos desenvolvendo aqui conosco. Uma oportunidade real de exercer o nosso propósito de alma juntos, em Messias coletivo, nos despertando a todos, nos apontando a todos, nos celebrando a todos. E isso somos nós. A Sangha, o grupo de discipulado, é nesse caminho junto que nós conseguimos, através do estudo, através dos encontros, através de um ombro para alguém que precisa. É nessa comunidade que a gente tem que caminhar sempre juntos, para que todos nós liberemos nação, liberemos o controle, para que nós tenhamos uma vida realmente viva. E agora realmente vai começar o Darshan, então por isso que eu falei que era um satsang antes. Para quem assistiu tudo até aqui, viu que realmente até os 22 minutos foi um satsang muito profundo, muito bonito. Então vou colocar, são 4 perguntas, eu vou respeitar essas 4 porque eu achei muito bonitas. E eu vou colocar uma por uma, tá bom? Que é tão difícil se colocar verdadeiramente disponível. Não disponível, mas vulnerável. Perfeito, perfeito. É porque para você se colocar vulnerável não é uma escolha, não é uma atitude que você toma. A partir de agora eu vou me tornar vulnerável. Não, isso é uma escolha e você ali se colocou como disponível ou qualquer outra coisa, menos vulnerável. A vulnerabilidade ela está numa total entrega, e quando a gente fala de uma total entrega, a gente está falando de render-se. E quando você se rende, você não tem escolha. Quando você se rende, você simplesmente está sem ação, sem atitude, sem ganho nem perda. Você não existe mais, você se coloca à disposição da morte. Essa é a rendição. A rendição é você deixar-se completamente vulnerável
né, dentro dessa vulnerabilidade que a gente está falando, para que verdadeiramente o seu ser se manifeste. Enquanto houver uma pitada de querer, uma pitada de desejo, não existe uma manifestação real ali. Existe sim um autodesenvolvimento, autoconhecimento, um despertar profundo, conexões, mas ali ainda impera o que a mente humana deseja que seja feito. E aí vem a vulnerabilidade. E essa é uma palavra que constantemente a gente fala, né? Me coloco vulnerável, estou vulnerável. E o que ele traz aqui que eu não tinha ainda parado para pensar é que nós não estamos, nós somos. A vulnerabilidade é quem somos. E a partir do momento que você quer colocar-se vulnerável, ali não há vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade é inerente do seu ser. E aí a vulnerabilidade ela está atrelada à total entrega, à rendição, ao cachorrinho que deita com a barriguinha para cima, está ali rendido para você, ele está entregue, ele está em confiança, ele está em amor. Um cachorrinho que está bravo, ele não vai dar barriguinha para você fazer um carinho. O cachorrinho que está rendido, que está em amor, que está em rendição, esse sim. Então ele traz de uma forma muito bonita que isso faz parte de nós. Nós somos vulneráveis, mas isso é a essência do nosso ser. E o que que te impede de ser a essência do seu ser? O que que te prende? De novo eu trago o começo. E é engraçado porque ele faz um satsang falando exatamente isso. E chega no darshan e ele fala exatamente o que ele trouxe no satsang, sem saber qual era a pergunta que estava sendo feita ali, né, que ia ser feita. Então eu achei assim numa sincronicidade muito perfeita, porque o que que te prende? O que que te empreende de estar vulnerável, de maquiar essa vulnerabilidade? Mais uma vez a sociedade, seu emprego, seu marido, sua esposa, sua família, há uma identidade construída. O que que te prende? Quando eu fazia minhas orações, isso era uma coisa que eu falava bastante. Continuo fazendo minhas orações, mas continuo pedindo tudo isso que eu vou falar, mas de uma forma mais intensa, de um tempo para cá, que eu me rendo a Ele, eu me rendo ao meu Pai maior, eu me rendo e que Ele me faça ser um instrumento, que Ele me coloque aonde Ele quer que eu vá, que Ele me coloque nos lugares, até em sonho eu peço, quando eu vou dormir eu peço isso, que me coloque aonde eu preciso estar em espírito e quando eu desperto aonde eu preciso estar, me coloque naquele lugar. Eu gostaria de ir, talvez para outros, eu gostaria de fazer alguma coisa, e eu falo para ele, minha vontade é essa, mas que seja feita a sua vontade. Se renda, se entregue e se surpreenda com o que vai acontecer, porque tudo vai vir por mérito, porque você é um ser divino, é a pura manifestação da luz. Vou passando, tá? Isso é render-se. É você virar para a tua essência, para esse eu sou, para essa presença que você é e fale verdadeiramente com todas as palavras disponíveis,
Senhor, fazei instrumento da vossa paz. Vamos relembrar isso? O instrumento tem escolha? Não. O instrumento é um instrumento. O instrumento ele é tocado. O instrumento ele é colocado onde quiser. Eu pego o instrumento e faço o que eu quiser com ele, inclusive destruir ele. Inclusive tocar, inclusive emprestar, fazer o que eu quiser. Então, quando você pede, Senhor, fazei um instrumento da vossa paz, você está dizendo assim, consciência cósmica, universo, Deus, chama da forma que você quiser, Olorun, do jeito que você quiser chamar. Deus Pai, Mãe, chama do jeito que você quiser. Você fala assim, estou aqui querendo-te. Me usa. Me usa. Aí ele vai falar assim, então, querida, sabe o que é? Luz serve para iluminar. Então, tem umas coisinhas ali escuras, você vai para lá? Ah, sabe o que é, Deus? Eu tava querendo ser luz, mas eu tava querendo ser luz na praia. Tava querendo ser luz num retiro intensivo de surf. Lá eu quero ser usado, lá eu sou um instrumento. Aí Deus fala assim, Vou trazer é, uma experiência que eu tive há pouquíssimo tempo, que eu tive um sonho, eu tenho um sonho desde pequena. E depois da fase adulta, eu tive possibilidade de realizar esse sonho. E eu tentei interferir de todas as formas, colocar realmente toda a minha energia para que isso se realizasse. Tudo, 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 tudo da forma que eu queria, meu dedo lá, ó, tentando manipular tudo, segurando, controlando, fazendo o que tinha que ser feito, achando que estava tudo perfeito, que era isso que eu tinha que fazer. E deu tudo errado na minha cabeça. Na verdade, não tem errado, mas na minha cabeça, todas as portas se fecharam. Eu desesperei, sumiu meu chão. Eu não sabia o que eu ia fazer. Falei, não, então não era para ser. Não era para ser, vou deixar. E aí surgiu a mesma oportunidade recentemente, novamente. Cheguei no meu altar, humildemente, conversei com Deus, abri meu coração, na coragem, e pedi para Ele. Falei, meu Pai, eu queria muito isso. É meu sonho. É o meu sonho desde menina. Realmente era algo que eu queria fazer, que eu queria estar. Mas eu só estou te falando para o Senhor saber qual é a minha intenção. Mas eu quero que o Senhor faça o que tiver que ser feito. Eu te entrego essa questão. Eu te entrego esse meu sonho. Eu te entrego, Pai. Faça o que tiver que ser feito, que seja feito. Gente, tinha esperado 2 anos e deu tudo errado. E em 38 dias deu tudo certo. Então eu entendi que eu tenho sim, né? Tenho minhas vontades, vou querer algumas coisas, mas eu não vou interferir. Em tudo que eu fizer, eu vou falar: essa é a minha vontade, Pai, mas que seja feita a sua vontade. Se o Senhor estiver de acordo, que assim seja. E me coloque onde eu preciso estar. Porque a gente quer manipular, e o Saulo sempre traz, né? Não existe barganha. Não existe, não tem barganha com o divino. Então, liberar o controle e acreditar na fé
que o chão vai aparecer. Dá aquele passo no escuro, quando você não enxerga nada, onde você não vê o chão. Que esse chão tá ali, que esse chão existe, que não vai te faltar nada. Porque nós somos natureza, nós somos criação divina, tudo está em abundância, não tem nada faltando. O problema é que a gente vai querer interferir. E Saulo também sempre traz, né? Você já viu um limoeiro olhar para o limoeiro vizinho e falar: Nossa, seus limões estão mais bonitos, estão maiores. Não, cada um faz a sua parte. Sem interferir. E tudo flui. Por que que a gente não deixa fluir? Vou colocar um pouquinho mais para frente. Gente, tá todo mundo muito quietinho. Tá fazendo sentido aí? Vocês podem me brecar, tá bom? Começando a despertar. Aí o que que acontece? Vamos descrever a jornada do despertar. O que que acontece? Você começa a se sentir desintonizado do que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque todo mundo continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras. Seu tio continua fazendo a mesma brincadeira do pavê no final do ano, ninguém muda. Teu avô tá reclamando do mesmo jeito, tua mãe, você... E você fala assim, pô, mas sério que ninguém tá percebendo o que tá acontecendo? É sério que as brincadeiras são as mesmas, os gostos são os mesmos, as pessoas estão fazendo isso, aquele gatinho, aquela gatinha que eu gostava continua na mesma. Tipo, pô, sério que só eu mudei? Sabe o que que você está fazendo? Luz. Você está se desintonizando dessa densidade. Você está percebendo algo a mais. Você está vendo que existe um algo que às vezes os outros não estão percebendo. Aí você acha que você está perdido. Você acha que você está sozinho. Você acha que você é especial também, você acha. Você acha tudo. E você começa a buscar por isso. Aonde que está isso? E existe um movimento muito bonito hoje de toda a espiritualidade, de toda a luminosidade, que está pegando cada luzinha que está se colocando disponível e está agindo de forma real. É assim com todos. Você torna-se merecedor. Só que como eu vou deixar com que isso verdadeiramente aconteça em mim? Como? Deixando de interferir no seu próprio processo. De novo que eu falei. Deixando de colocar o dedo, falar sim a sua vontade, o seu sonho, mas não interferir. Então, vamos lá. Jornada do despertar. Tornar-se disponível. Liberar a ação. Vulnerabilidade. Entrega. Rendição. Não é simples e é ao mesmo tempo. Não é simples quando a gente traz para o mental, quando a gente traz para essa sociedade, essa vida que a gente leva sem ser uma vida viva. Aí é mais desafiador. E quando você se rende, se entrega, se permite a sua essência realmente
ser vulnerável como ela é, se libertar, liberar a ação, tornar disponível, você se torna um instrumento, você se torna um piano, que Deus toca esse teclado na frequência da música que Ele escolheu para você, só para você. E tudo isso leva à iluminação. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, nesse caminho do despertar. No momento quando a gente começou a expandir a consciência, que a gente achou tudo estranho, que gostava, sério mesmo, puxa, eu fazia parte de um grupo que outro dia da faculdade que eu recebi umas mensagens, eu fui ler, eu falei, uau, jura que eu estou recebendo tudo isso? Um vazio, uma mesquinharia. Falei, gente, virei para o meu marido e falei assim, não acredito. E eu era exatamente daquele jeito, senão eu não tinha me unido àquilo. E aí, quando você se sente sozinho, se sente perdido, estranho, aí a gente se reencontra, todos nós aqui hoje. E a gente continua na nossa jornada do despertar e da nossa iluminação. Uma vez me perguntaram foi numa reunião dos assuntos da sangue. Me perguntaram, tá, mas e aí? E se eu realmente me colocar disponível para ser um instrumento? E aí? A resposta é a mesma sempre para qualquer um, em qualquer momento, em qualquer tempo, porque é atemporal o que a gente faz e o que a gente fala. Você só vai descobrir o que tem do outro lado do túnel atravessando. Só que esse túnel, ele não tem espaço para mais nada a não ser você. Mais nada. Nem fone de ouvido. Nem se for fone de ouvido sem fio. Não passa nesse túnel. Não passa nem gominha no cabelo. Não passa roupa, não passa nada. Passa mochilinha, não passa nada. Só passa você. E tudo que você carrega consigo precisa ser deixado para trás. Vejam bem. Não estamos falando de abandonar a família, abandonar o emprego, jogar dinheiro pro alto. Não é nada disso, deixar de ter sonhos. Nada, nada, nada disso. Nada. É parar de sofrer por um amor não correspondido pelo teu próprio ego. Nossa, que lindo isso, hein? Que lindo isso, hein? Olha, viu só? Eu preciso sair dessa roda. Porque esse sofrimento só vai me levar a mais sofrimento. Para que você quer parar de sofrer?
Aí vem a chave. Para quem você quer deixar de sofrer? Vulnerabilidade. Render-se ao mistério de si mesmo. É de uma profundidade absurda, né? Nesses 4 minutos que ele fala aí. Eu acho que ele falaria mais umas 2 horas só por isso. Quando a gente começa nessa caminhada e a gente pensa nesse túnel, assusta. Assusta porque é um túnel, é um escuro, talvez um vazio, não sei. E aí, na hora que você não enxerga o palmo à sua frente, você não sente o chão nos seus pés e você só é movido pela fé. E você tem que deixar sua escova de dente para trás, seus filhos, tudo entre aspas, tá? Sua família, seus bens, sua profissão, a imagem que você construiu de si, porque lá você não leva nada. E aí a gente acha que a pessoa que despertou ficou louca, né? Ela largou tudo, saiu correndo com aquela calça saruel e colares e foi tocar tambor. E não quer mais saber de nada. E Saulo traz que não é nada disso, né? Você não precisa abandonar ninguém. Você não precisa abandonar a sua vida. E talvez isso seja algo que mais assuste, porque você vai agir e ser direcionado pela fé, vai ter que largar tudo e vai para onde? O incerto na nossa cabeça egóica, o que a gente não palpa. Então isso nos traz insegurança, nos traz medo e talvez seja um limitador do nosso despertar. Talvez seja uma parte dessa jaula que nos prende. Acabou a primeira pergunta, eu vou passar para a segunda. Se alguém quiser falar alguma coisa, só abrir o microfone, tá? Em relação a essa. Espera aí só um pouquinho. Boa noite, Saulo. Boa noite, todo mundo. Ei, Ana, boa noite. Boa noite. Saulo, tem uma pergunta que já tem uns dias que anda me incomodando. Qual é a real diferença e a função do ego e da mente? Do ego e da mente, os dois de forma individualizada? Por Sim. quê? O que eles são? Eles são a mesma coisa? Às vezes eu tenho a impressão de que é o mesmo, às vezes a impressão de que são coisas diferentes. Às vezes eu enxergo como partes separadas, ao mesmo tempo agregadas de mim, como se fôssemos um trio. Às vezes eu não consigo distinguir se é isso ou não. O que é? Eu acho também muito complexa essa pergunta. Eu entendi um pouco pelo que ele trouxe, pensando que uma máquina de fumaça. A máquina de fumaça é o ego. A fumaça
é a mente. O ego não existe sem a mente e a mente não existe sem o ego. Eles estão em uma simbiose, uma interdependência. Um depende do outro. E ambos drenam a nossa energia de formas diferentes. O ego, ele drena uma energia física, energia pesada do físico, da matéria. E a mente, uma energia mais sutil. E aí a gente traz, por exemplo, para uma praticidade. Estou trabalhando, cheguei feliz no meu trabalho, pronto para trabalhar, e meu chefe fala: então, não preciso mais do seu serviço. Aí vem o ego. O ego fica bravo, revoltado, quer chutar tudo, se sente rejeitado, e com isso ele está alimentando os pensamentos. Por que que ele fez isso comigo? Eu não merecia. Eu me doei para essa empresa. Eu não fui valorizado. E aí vem o ego e pensa: nossa, me senti muito desvalorizado aqui. Ele nunca viu o que eu fiz das horas extras que eu estava aqui e fica nesse ciclo, ego-mente, numa simbiose, numa interdependência. Um não existe sem o outro. O ego alimenta a mente. Segunda pergunta foi isso. Alguém quer trazer algo? Ah, ele fala aqui sobre a máquina de fumaça. Peraí, deixa eu colocar. Obrigado, Ana. É, O ego, inclusive, ele é tão mais denso, eu já falei sobre isso uma vez aqui, mas eu não vou entrar em detalhe, como não entrei da primeira vez. O ego é tão mais denso que você consegue descobrir, inclusive, fisicamente, dentro dos seus corpos, aonde ele se localiza em você. Não fica triste. Desculpa, atrapalhou alguma coisa? O que eu tinha feito? Não, né? Trocou a tela, mas deu para ouvir. Então tá bom. É, Já até esqueci, fiquei tão preocupada aqui, eu já até esqueci esse comentário que ele fez. Ficou claro. Hã? A explicação ficou clara. Ficou? Então tá bom, então vamos para frente. Terceira pergunta. Ai, meu Deus. Vou perguntar. É porque a gente fala muito do desapegar e tudo, e eu sinto que eu sou uma pessoa muito apegada a várias coisas. Isso me faz mal, né? Mas é muito difícil se desapegar de certas coisas, né? E como, né, você disse, família, emprego, dinheiro, às vezes. Então, como que a gente consegue, né, na sociedade que a gente vive, que a gente depende de certas coisas ali, ter esse desapego, sabe? É um pouco complicado. O que ele traz aqui, que eu acho bem interessante, é que não se culpe. Todos nós estamos em nosso perfeito lugar e evolução.
E eu gosto de colocar perfeito lugar em evolução. Todos nós estamos. Porque se você fica nessa preocupação, nesse auto-julgamento, é uma prisão. De novo a prisão. Do auto-julgamento, da não aceitação, dos pensamentos ruins. E essa não é a intenção. E ele fala que, sim, é para você usufruir sem o apego, né? E se você precisar deste apego, tá tudo bem. Se ele não te fizer mal, a partir do momento que este apego te faz um mal, é para você fazer uma autoinquirição. Então, por exemplo, relacionamento é mais fácil da gente entender. Eu sou muito ciumenta, vamos colocar assim. Sou muito ciumenta. Então, eu sou ciumenta e tá tudo bem. Só que o ciúmes pode ficar num grau que eu não vou deixar, por exemplo, o meu namorado, o meu marido sair, viver o que ele tem que viver, fazer o que ele tem que fazer. Vai ter briga, talvez, vai impedir de irmos a uma festa que tenham muitas pessoas, de sair para jantar. Aí você precisa fazer uma autoinquirição. Por que que você está tendo esse ciúmes? O que em você está ferido? O que você está espelhando? O que é essa insegurança? Então, sim, não se culpe. Se você tem algum apego, às vezes o apego à sua casa, algo material, se não está te fazendo nenhum mal, nem a você, nem as outras pessoas que estão com você, tá tudo bem. A gente tem uma mania louca de se culpar, né? E eu falo a gente porque eu tenho muito do auto-julgamento. Isso faz um mal danado. Qualquer coisa que eu faço que está sendo nocivo a mim, se eu estou me envenenando, é algo que eu preciso prestar atenção. É algo que realmente está vindo para mim de uma forma com que está me machucando e eu preciso prestar atenção nisso. Eu presto atenção, percebo que eu não deveria estar me relacionando daquela forma. Então eu preciso... Qual que é o tema de hoje? Agir. Então eu preciso agir. Essa ação ela só depende de você. Ela só depende de você e de mais ninguém. Então se a gente chega no ponto em que essa vassana, esse apego, esse magnetismo começa a atrapalhar o teu dia a dia, opa, tem algo aí que precisa ser visto. Precisa de uma autoinquirição, precisa mesmo desse autoconhecimento para destravar isso em você. E aí a gente começa a entender por meio desses caminhos o porquê seria tão difícil desapegar-se. Porque existe ali, por meio do autoconhecimento, uma autoobservação de perceber o que eu estou ganhando com isso. O que eu estou ganhando com esse comportamento? Você fala, não, estou ganhando nada. Claro que não. Eu estou me privando de ser feliz. Eu estou... Não. Isso dói, né? A gente pensar o que que eu estou ganhando. Você está lá no vitimismo, que foi traída, e fica nesse vitimismo, e aí você tem outro relacionamento, é traída de novo, e assim por diante, o dedo podre, né? E fica no vitimismo. Mas, na verdade, essa autoinquirição, essa autopercepção, ela deve acontecer para que a gente saia dessa roda de samsara, para que a gente se liberte dessa dor.
E em um momento ele fala: a porta é aberta de dentro para fora. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa e não consegue. A gente vê muito isso no acolhimento, por exemplo. Uma Dava que está aqui sabe o que eu estou falando. A gente quer muito ajudar, mas às vezes a pessoa não quer ajuda. E muitas vezes essa pessoa somos nós. Nós não queremos ajuda, a gente só quer falar, não quer olhar para dentro, não quer resolver um problema. Isso é muito intenso. Eu vou para a quarta e última pergunta, porque eu já estou extrapolando o horário, vocês me desculpem por isso. Todos, pessoal, saber se todas as dores que a gente sente no nosso corpo, todos os incômodos, eles estão relacionados com emoções mal digeridas ou se em alguns casos pode ter relação com algo espiritual, né? Recentemente eu vi uns estudos falando sobre atualizações energéticas na Terra que nós estamos passando e que algumas pessoas podem ter alguns sintomas, né? E aí eu acabei ficando em dúvida, tipo, se as minhas dores que eu sinto não, ou se são, né, dessas atualizações, ou se é uma mistura dos dois, não sei, né? E, enfim, queria compartilhar isso. Bom, Carol, vamos lá. Primeiro a gente precisa compreender uma coisa. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Não existe diferença entre o que é e o que não é espiritual. Eu entendo a sua colocação quando você coloca o que é espiritual, o que é emocional, eu entendo isso. Tudo é espiritual. Você só está usufruindo de um corpo aqui, que também é espiritual. Essa vida inteira é uma manifestação divina espiritual. Toda essa manifestação de Ishvara, essa manifestação de Maya, tudo isso que é, essa ilusão, esses jogos de espelhos, é uma manifestação divina, espiritual. Somos seres espirituais. Só que nós estamos levando o conceito de espiritualidade para um conceito extrafísico. A gente está levando a espiritualidade para o que não é palpável. É por isso que os principais destraves que a espiritualidade precisa trazer hoje para a humanidade é o do ancoramento energético aqui. Dos destraves dos primeiros chakras ainda. Por isso que a gente está trabalhando hoje aqui a ação, por isso que a gente trabalhou o medo, por isso que a gente está trabalhando apego, por isso que a gente está trabalhando isso. Porque o ser humano está preso dentro de um sistema de crenças que não permite com que ele perceba que ele é espiritual. Que ele é espiritual quando está no banheiro fazendo cocô. Isso é espiritualidade. É você ser a pura presença consciente. As dores, os... Só queria trazer algo aqui antes de continuar na resposta dele mais para frente. É que eu vejo muito isso no consultório, sabe? E foi algo que me chamou muito a atenção quando eu comecei nesse movimento. É, é muito claro quando a gente observa na presença o que o paciente traz ali, naquela dor física. Que na verdade é um padrão, não é uma dor física, não é um problema físico, mas na verdade é, ao mesmo tempo é físico.
mas é algo espiritual que pode ser levado a algo emocional e que pode ser levado realmente na matéria, no físico. Porque a gente tem DNA, porque daí você vai falar assim, ah, é o DNA que fez isso, né? O DNA que desencadeou esse câncer de mama. Sim, ele precisa de um start. Você só tem um DNA. Não quer dizer que você vai ter essa doença, não é certeza. E aí você passa por problemas espirituais, das suas questões aqui da encarnação, emocionais, e despertam, acendem, ligam esse DNA. Isso é muito interessante na vida prática, porque ele é realmente muito real. Sei lá o quê, pode ser, pode não ser assintomático, sintomático, não tem problema nenhum. Sim, mas quem está despertando está tendo que evoluir a tua plataforma para acelerar aí os seus elétrons para que trabalhem nas novas frequências de luz. Acelerar. Interessante, né? Esses códigos que o Saulo sempre traz. Sempre fiquei muito curiosa. E aí está uma parte da resposta, né? Estamos evoluindo como seres aqui encarnados para que acompanhemos a evolução da Terra. Eu queria colocar só umas considerações finais. A pergunta acaba por aí, a resposta, na verdade, acaba por aí. Só umas lembranças para a gente meditar no nosso sono. Não esquece que um farol de luz tem uma lâmpada e que um farol sem lâmpada não funciona. É necessário acender a sua lâmpada para que você possa iluminar tudo e a todos. E você só vai acender a sua lâmpada purificando-se e respeitando-se, amando-se profundamente. E uma das melhores formas de fazer isso é através do Karma Yoga. Servir. Estar a serviço. Porque você vai esquecendo toda a sua empáfia. Você vai esquecendo toda a sua arrogância. Você vai esquecendo toda a sua prepotência. E aí você não vai tendo mais tempo para pensar besteira. E uma última aqui. Quando você pisa nele. E isso tem um nome. Quem é mais antigo se lembra? Não, peraí, tá Fé. errado. Já tem um intento de amor. Aí você vai pensar assim, tá, eu preciso de dinheiro. Cara, você não vai precisar de dinheiro, sabe por quê? Porque quando você está verdadeiramente entregue ao caminho, ele só é construído quando você pisa nele. E isso tem um nome. Quem é mais antigo se lembra? Fé. Fé. Não a fé religiosa, não, tá? Não tô querendo saber se você reza antes de dormir, não. É fé na confiança de que o que é seu será provido. Aí eu volto. Aqui no início, quando a gente estava falando. Se Deus revestiu as ervas daninhas com extrema beleza,
com flores e toda aquela relva e cheiros e cores. E se deu aos pássaros todo o alimento disponível, por que não você? Homens e mulheres de pouca fé. Tudo que é seu vem pelo merecimento. Imagina se eu fosse esperar com que eu tivesse algum tipo de condição financeira para que eu fosse fazer o que eu faço hoje, com 2 filhas pequenas em casa. Você acredita? E você acha que eu faço isso porque eu me preparei para isso? Não, de forma alguma. Quem seria eu me preparar para alguma coisa? Você acha que eu faço isso porque eu não consegui dar nada na vida? Não, pelo contrário. Eu já falei com um monte de gente da sangue. Entra lá no meu LinkedIn. Dá uma olhada nele lá. Não, eu faço isso porque eu estou amando. Eu estou a serviço. Amando. Incondicionalmente. A serviço. Abnegado. Vou ver se eu consigo voltar aqui, gente. Alguém sabe como eu volto aqui? Não consigo parar de compartilhar. Alguém consegue me ouvir? Ah, peraí, alguém aqui. Nossa, travou tudo. Se alguém puder liberar o áudio. Tô te ouvindo e te vendo. Tá, eu não consigo. Ah, agora parou, né? Parou de compartilhar? Não, Não? não. Não consigo parar de compartilhar. Mas eu te vejo no Bom, cantinho. então tá bom. Então acho que eu vou deixar assim. Tem que clicar em interromper. Então, mas não tá indo. Interromper, ó. Eu tô clicando, não vai. Mas eu acho que tudo bem, né? Não tem problema. Vocês estão me vendo, né? Alguém quer trazer alguma coisa, alguma observação? Me desculpe pelo horário, mas era um estudo de quase 2 horas. E há muita coisa aí para falar. Só te agradecer. Obrigado aí. Eu que agradeço, gente. Obrigado, Pravari. Obrigado. Gratidão, querida. Namaskaram. Obrigada, gente. Namascaram. Você quer falar alguma coisa, Madava? Não, só te agradecer. Foi tudo muito bom. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Muita gente. reflexão. Muito o quê? Muita reflexão. É bem profundo esse estudo. É. Depois todo mundo assiste se não assistiu. Obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui. Grande beijo a todos. Boa semana.
Nossa, não consigo.